Juscelino Kubitschek foi um dos presidentes mais populares e carismáticos da história do Brasil. Ele governou o país entre 1956 e 1961, período em que realizou um ambicioso plano de metas para acelerar o desenvolvimento econômico e social. Sua obra mais emblemática foi a construção de Brasília, a nova capital federal, inaugurada em 1960. Juscelino Kubitschek de Oliveira nasceu no dia 12 de setembro de 1902, na cidade de Diamantina, em Minas Gerais. Ele era filho de João César de Oliveira e Júlia Kubitschek. Seu pai era um caixeiro viajante que trabalhava com o comércio de pedras preciosas, e sua mãe era uma professora primária que lecionava em uma escola pública. Juscelino tinha uma irmã mais velha chamada Maria da Conceição. A família de Juscelino era humilde e enfrentou muitas dificuldades financeiras. Quando ele tinha apenas 2 anos de idade, seu pai faleceu vítima de tuberculose, deixando a mãe viúva e com 2 filhos pequenos para cuidar. Júlia Kubitschek teve que se desdobrar para sustentar a família com seu salário de professora, que era muito baixo. Ela também contou com a ajuda de parentes e amigos para criar os filhos. Apesar das adversidades, Júlia Kubitschek sempre valorizou a educação dos filhos e fez questão de colocá-los em boas escolas. No curso primário, ele já se destacava como um aluno inteligente e dedicado. Aos 10 anos, ele ingressou no Seminário Diocesano de Diamantina, onde concluiu o curso de Humanidades. No seminário, ele recebeu uma formação religiosa e cultural, aprendendo latim, francês, música e literatura. Juscelino também demonstrou desde cedo uma vocação para a medicina. Ele gostava de ler livros sobre anatomia e fisiologia e sonhava em ser médico. Ele chegou a ser coroinha na igreja e a cogitar seguir a carreira eclesiástica, mas desistiu da ideia quando percebeu que sua vocação era outra. Ele decidiu então mudar-se para Belo Horizonte, a capital mineira, onde pretendia cursar medicina na universidade. Em 1919, aos 17 anos, Juscelino Kubitschek deixou a sua cidade natal e foi morar em Belo Horizonte. Ele não tinha condições de pagar pelos seus estudos na capital, por isso ele estudou por conta própria e prestou um concurso público para telegrafista. Ele foi aprovado e conseguiu um emprego na estação ferroviária da cidade. Com o salário que recebia, ele pagava o seu aluguel e as suas despesas. Em 1922, ele conseguiu ingressar no curso de medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele conciliava os estudos com o trabalho e se formou em 1927. Durante o curso, ele se interessou pela cirurgia e fez estágios em hospitais da capital. Após se formar, ele viajou para a Europa, onde se especializou em cirurgia com renomados médicos franceses e alemães. Ele retorna para o Brasil em 1930 e começou a exercer a sua profissão em Belo Horizonte. Ele se casou com Sara Lemos em 1931 e teve 2 filhas, Márcia e Maristela. Ele também foi nomeado capitão médico da Polícia Mineira e atuou como cirurgião durante a Revolução Constitucionalista de 1932. Foi nessa época que ele iniciou a sua carreira política, que o levaria à presidência da República anos depois. Em 1934, Juscelino Kubitschek iniciou sua carreira política como chefe de gabinete do interventor federal em Minas Gerais, Benedito Valadares. No mesmo ano, elegeu-se deputado federal pelo Partido Progressista, mas perdeu o mandato em 1937, com o início do Estado Novo. Ele voltou a exercer a medicina até 1940, quando foi nomeado prefeito de Belo Horizonte pelo interventor Benedito Valadares. Como prefeito da capital mineira, Juscelino Kubitschek realizou uma gestão modernizadora e inovadora. Ele construiu o bairro da Pampulha, com obras arquitetônicas projetadas por Oscar Niemeyer e paisagísticas por Roberto Burle Marques. Ele também ampliou a rede de água e esgoto, pavimentou ruas, criou escolas e hospitais e incentivou a cultura e o esporte. Nessa época, Juscelino e Sara conseguem realizar um sonho antigo, de terem seu primeiro filho. Após 12 anos de união, nasceu no dia 22 de outubro de 1943, a primeira filha do casal que recebeu o nome de Márcia. Em 1945,
Com o fim do Estado Novo, Juscelino Kubitschek filiou-se ao Partido Social Democrático e elegeu-se novamente deputado federal. Em 1950, foi eleito governador de Minas Gerais com apoio do presidente Getúlio Vargas. Seu governo foi marcado pela expansão da infraestrutura energética e rodoviária do estado. Ele criou a CEMIG e construiu 5 usinas hidrelétricas. Ele também abriu estradas que ligavam Minas Gerais ao Rio de Janeiro, a São Paulo e ao Nordeste. Exercendo o cargo de governador, JK e sua esposa decidem aumentar a família, adotando Maria Estela, em 1947, que tinha 4 anos de idade. Após a morte de Getúlio Vargas em 1954, Juscelino Kubitschek lançou sua candidatura à presidência da República com o slogan 50 anos em 5. Ele prometia acelerar o desenvolvimento do país com um plano de metas que priorizava a energia, o transporte, a alimentação, a indústria de base e a educação. Ele teve o apoio do PSD e do PTB e venceu as eleições de 1955 com 36% dos votos. Sua posse foi ameaçada por uma tentativa de golpe militar, liderada pelos generais Juarez Távora e Henrique Lott, mas ele conseguiu assumir o cargo em 31 de janeiro de 1956. O governo JK foi caracterizado pelo otimismo e pelo crescimento econômico. O plano de metas foi executado com sucesso em vários setores, especialmente na indústria automobilística, que atraiu investimentos estrangeiros e gerou empregos. O governo também construiu usinas hidrelétricas, como Três Marias e Furnas, e rodovias, como Belo Horizonte-Brasília, Belém-Brasília e Brasília-Acre. A obra mais emblemática do governo JK foi a construção de Brasília, a nova capital do Brasil. A transferência da capital do Rio de Janeiro para o interior do país era um projeto antigo, previsto na Constituição de 1891, mas nunca realizado. Juscelino Kubitschek decidiu concretizar esse sonho, com o objetivo de integrar o território nacional, promover o desenvolvimento do Centro-Oeste e reduzir as desigualdades regionais. A construção de Brasília foi um desafio logístico e financeiro. O governo teve que mobilizar recursos, materiais e mão de obra para erguer uma cidade inteira em pouco mais de 3 anos. Milhares de trabalhadores, chamados de candangos, foram recrutados de várias partes do país para participar da obra. O projeto urbanístico foi elaborado por Lúcio Costa e o arquitetônico por Oscar Niemeyer. A cidade foi inaugurada em 21 de abril de 1960, com uma grande festa popular. O custo do progresso do governo JK fez com que a inflação aumentasse. O extenso investimento estrangeiro e o vasto potencial de mercado de um Brasil em crescimento atraiu muitos recursos de fora. No entanto, a diminuição da receita das exportações brasileiras criou uma escassez de capital, pressionando a inflação. JK era intransigente e não desejava diminuir seu programa de expansão econômica para tentar reduzir a inflação. Como resultado, a inflação acelerou. Isto e as acusações de corrupção e favoritismo, juntamente com o fato de Kubitschek estar constitucionalmente impedido de se suceder, permitiram ao candidato da oposição, Jânio Quadros, vencer as eleições presidenciais de 1960. Juscelino Kubitschek entregou a faixa presidencial a Jânio Quadros em 31 de janeiro de 1961, cumprindo seu compromisso democrático. Ele deixou o governo com alta popularidade e prestígio internacional, mas também com uma situação econômica delicada, marcada por inflação, dívida externa e crise cambial. Em agosto de 1961, Jânio Quadros renunciou ao cargo de presidente, gerando uma grave crise política. JK apoiou a posse do vice-presidente João Goulart, que enfrentava a resistência dos setores militares e conservadores. Em 1962, JK foi eleito senador por Goiás. Em 1964, ocorreu o golpe militar que depois João Goulart instaurou um governo militar. Juscelino foi um dos principais líderes da oposição ao regime, defendendo a restauração da democracia e a realização de eleições diretas. Ele chegou a ser preso 2 vezes pelos militares, em abril e dezembro de 1964.
Em janeiro de 1966, JK teve seus direitos políticos cassados pelo Ato Institucional número 2, que também extinguiu os partidos políticos existentes. Diante da perseguição e da censura impostas pelo regime militar, ele decidiu se exilar no exterior. O ex-presidente passou por vários países, como França, Estados Unidos, Portugal e Uruguai. Durante seu exílio, ele manteve contato com outros líderes políticos brasileiros, como Carlos Lacerda e João Goulart, e participou de movimentos pela redemocratização do Brasil. Juscelino retorna para o Brasil em 1969, após 3 anos de exílio. Ele foi recebido com festa por seus admiradores no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. No entanto, ele ainda estava impedido de exercer qualquer atividade política pelo regime militar. JK passou a se dedicar à sua vida pessoal e profissional. Ele retomou sua clínica médica em Ipanema e atendeu vários pacientes gratuitamente. Ele também viajou pelo país para visitar amigos e parentes. Em 1975, ele manifestou sua intenção de se candidatar à presidência da República nas eleições previstas para 1978. Ele esperava que o regime militar permitisse a abertura política e a volta das eleições diretas. Ele chegou a articular uma aliança com outros políticos de oposição, como Ulisses Guimarães e Tancredo Neves. Porém, ele não teria tempo para saber se conseguiria concorrer à presidência, já que 1 ano depois, ele morreria de uma forma trágica e suspeita. No dia 22 de agosto de 1976, Juscelino Kubitschek e seu motorista Geraldo Ribeiro viajavam em direção à fazenda da família, localizada em Minas Gerais. Foi na rodovia Presidente Dutra, no trecho do município de Resende, no estado do Rio de Janeiro, que o acidente aconteceu. O veículo em que estavam, um Chevrolet Opala, se chocou com o ônibus, atravessou a pista e colidiu violentamente com um caminhão, causando a morte instantânea do ex-presidente e de seu motorista. Ambos morreram no local. Juscelino Kubitschek estava com 73 anos. A morte de JK gerou muitas suspeitas e controvérsias. Muitos acreditam que o acidente foi forjado pelos agentes do regime militar, que teriam interesse em eliminar um possível candidato à presidência da República. Há indícios de que JK estava sendo monitorado e ameaçado pelos órgãos de repressão do regime. Apesar dessas evidências, as investigações oficiais concluíram que o acidente foi causado por uma falha mecânica ou humana, sem envolvimento de agentes externos. No entanto, outras comissões da verdade criadas posteriormente reabriram o caso e apontaram para a hipótese de assassinato. Até hoje, a questão não foi totalmente esclarecida. Seu corpo foi levado para o Palácio do Planalto, onde recebeu as honras de chefe de Estado, e foi velado por milhares de pessoas que queriam se despedir do homem que mudou a história do país. O funeral de JK foi um dos mais emocionantes da história brasileira, marcado por manifestações de respeito, admiração e gratidão pelo presidente que realizou o sonho de levar a capital para o centro do país. Em 1981, os restos mortais de JK foram transferidos para o Memorial JK, um museu e mausoléu construído para homenageá-lo no eixo monumental. Juscelino Kubitschek deixou um legado de realizações e de esperança para o Brasil. Ele foi o presidente que mais investiu em obras públicas e em infraestrutura, como rodovias, hidrelétricas, indústrias e escolas. Ele também foi o presidente que mais defendeu a democracia, a liberdade e a integração nacional. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir. Isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas. Deixe também um comentário com a sua opinião, sugestões ou dúvidas. Adoro ler a interação de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!